Tá aí. Hum. Então, a gente vai trabalhar 2 principais teóricos, né, que o livro de vocês traz aqui, né, são, né, com essas questões polêmicas em relação à justiça. Falar de justiça não é fácil, né. Então nós temos John Rawls e o Robert Nozick, tá. Então são esses nomes da filosofia bem contemporânea e muito atual do século XX, né. Então, dentro daqui, eu, né, tentei até fazer um resumo, mas nós temos 14 lições, mas vai ser, né, é extensa aqui a nossa aula. Cadê a parte 1? Não está aqui? Ah, deixa eu voltar aqui. Tá meio que travando. Ou não tem? Eu fiz um e apagou? Deixa eu. Não estou conseguindo voltar no 1. Tá aqui um. Vamos lá. Então tá aqui o primeiro leque, né, das nossas. Tá um pouco lento. Se vocês sentirem alguma dificuldade na minha fala, vocês avisem, pode ser a minha internet aqui, não sei, tá. Então a gente vai falar do John Rawls. A gente tem ali, né, nós temos 8 lições sobre o John Rawls, né, e assim, que vai fundamentar melhor toda essa teoria que a gente vai estudar da justiça, tá. Eles fazem parte de um movimento atual que diz respeito a liberdades individuais, ao liberalismo. Então isso é muito importante, porque é um discurso muito atual hoje, usado pelos nossos governantes, usados por nós mesmos, né, quando a gente tem como valor a liberdade, mas em que medida a gente pode pensar em liberdades individuais nesse contexto mais coletivo, tá? Então eles vão ter posicionamentos, né, e polêmicos em relação ao que já vinha acontecendo na sociedade. Então, o John Rawls, a gente vai fazer a contextualização e vai falar aí, né, do que ele entende, né, sobre essa questão da liberdade, uma sociedade livre e justa, quais são os princípios que podem determinar essa justiça em uma sociedade livre. Né? Aí o padrão moral, vamos falar da liberdade, os pré-requisitos para se ter, né, essa condição de justiça que ele está colocando, né? Uma teoria importante dele, que é a posição original, tá? Que tem a ver com o véu da ignorância, né? E, né, os princípios que ele vai tratar aí. Depois ele vai fazer umas correções na própria teoria dele e vai também, né, fazer uma crítica ao utilitarismo, né? Então, veja que o utilitarismo vem ali, também é algo muito presente hoje, e era presente no século XX, é presente ainda, e ele vai criticar o utilitarismo aí que a gente já estudou, tá? Traçando aí esses princípios de justiça. E aí depois nós vamos ver no final, né, mais rapidamente, porque a gente já fundamentou aí todo esse liberalismo, né, toda essa teoria liberal. A gente vai trabalhar o Robert Nozick, e o Robert Nozick ele faz alguns ajustes à teoria do liberalismo do Rawls, faz algumas, né, alguns complementos. Então a gente vai ver só esses complementos, e aí seria uma linha que não se fala aí, assim, numa linha de, né, liberalismo ou, né, vai se falar em libertarianismo, né. Qual são os ajustes, né, do libertarianismo? Muito próximo do liberalismo, né, mas aí a gente vai, tratar, né. E o ajuste do Robert Nozick, que diz respeito ao Estado mínimo. Então, esse Estado mínimo dentro das políticas atuais hoje, do pensamento político hoje, é muito sério, né, e toda a briga ali que a gente vê, né, entre direita e esquerda e tal, vão permear aí essas discussões, né, que o Estado mínimo vai defender, né, enquanto política liberal e neoliberal, né. E aí, esse Estado mínimo, que é justamente as críticas que ele vai fazer à justiça distributiva que o Rawls trabalhou e que, né, outras teorias políticas também trabalharam. Então, essa é a visão geral da nossa aula, tá? Então, começando aqui, né, o que que o John Rawls faz, né, da onde que ele vem, qual o contexto que ele está inserido. Então, o John Rawls ele vai procurar fazer reflexões sobre a justiça social, né? E aí, essa justiça social, ela envolve pensar desigualdades sociais e ações afirmativas voltadas para a ampliação dos direitos sociais. Então, ele vai
fazer reflexões sobre o que já está acontecendo na sociedade, tá? Então, essa ampliação dos direitos sociais, que é dado pela democracia. A gente vive em uma sociedade, né, que depois, né, dos meados do século XX, meados para final do século XX para cá, né, a gente tem aí o estabelecimento de um sistema democrático, assim, uma tentativa muito global, né, na maioria dos países, vamos pensar assim, e esse sistema democrático pensa o social, né, também. Né, e não só o sistema e aí também em contraposição, né, a todas as questões aí que aconteceram no início do século XX com a revolução, soviética, né, o socialismo foi implantado, depois a gente tem aí uma crise, do capitalismo uma tentativa de combater a expansão do socialismo muito séria com os regimes, mais autoritários, totalitários, né, que aconteceu aí no mundo todo, no mundo ocidental, né, no mundo oriental também, mas mais no mundo ocidental, esse movimento aí político de enrijecimento do poder com, né, o governo militar no Brasil, né, o populismo também, regimes mais autoritários que, num certo sentido, vamos pensar aí, né, era Vargas, né, que faz aí, né, tem um discurso muito popular, né, eh, aí é ali que surge, né, as leis trabalhistas no Brasil e tudo mais. Então, esse misto entre, né, a ideia de justiça social e os regimes autoritários, como aconteceu também na União Soviética, vai gerar esse tipo de reflexão em House, tá? Então, como tratar essas desigualdades sociais? Como fazer políticas, né, ter ações afirmativas, ampliando os direitos sociais, né, diminuindo a desigualdade social, sem que isso realmente abale o princípio da liberdade individual, que é um valor, né, que foi construído e que está sendo aí defendido ainda hoje muito fortemente. Então, qual é o equilíbrio? Parece que há um conflito entre essas duas posições, né? Então, o House, ele vai procurar, né, manter ali, né, tudo que embasa a nossa sociedade hoje, são os princípios, né, que foram colocados na Revolução Francesa. Nós temos 3 princípios da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, o House vai trabalhar, né, aí, o princípio, né, da liberdade e da igualdade. São princípios contraditórios entre si, né, porque, né, a relação entre o individual e o coletivo e como equalizar, né, os interesses individuais, né, com, né, os interesses coletivos para uma vida social, né, para possibilitar essa vida social mais harmônica, né, e não conflituosa, né. Então essa é a grande questão ali, a gente já estudou os contratualistas, né, então com base em tudo isso, né, a gente tem esse resultado aí, e essa discussão que ele vai fazer, né. Então, um outro aspecto importante que vai estar ali presente, no pensamento dele é o consenso, tá, né, a prática do consenso, que é um discurso importante dentro da ideia de democracia, né. O Habermas faz isso, a gente não estudou a fundo o Habermas, mas de repente a gente, né, é importante estudar o Habermas, que ele vai fundamentar a prática do consenso. Mas são coisas ali, né, vamos pensar, temas muito comuns, né, para se pensar o momento atual, presente, tá? Então, ele vai, pensar numa sociedade livre e justa, tá. Então, esses são, os interesses do House, né. Ele vai ficar muito famoso com uma obra que se chama Uma Teoria da Justiça, tá. E essa obra foi escrita num contexto, né, de divisões e, de posições entre os cidadãos americanos, ele é um estadunidense, né, entre a guerra do Vietnã e a defesa dos direitos humanos, né. Então, é um debate, né, sobre em que medida se pode, né, tirar a vida, interferir na liberdade de uma sociedade. Os Estados Unidos faz muitas intervenções também, aí, né, militares fora, né, do seu espaço, né, territorial, e a discussão dos direitos humanos a nível mais global, em que medida isso, né,
legitimado ou não, né. Ele vai se declarar pacifista, mas também não vai abandonar críticas ao Estado, né, ao Estado previdenciário, né, que o que que é a previdência? A previdência tenta garantir os direitos dos trabalhadores, a gente fala da previdência da aposentadoria, né, os direitos, né, conquistados aí, né, vamos dizer, pela legislação trabalhista, né. E ele também vai se contrapor, vai fazer críticas ao que aconteceu ali, né, no século XX, logo após aquela crise, né, a crise, econômica, que vai desencadear ali, né, no estado de bem-estar social, na tentativa de resolver aí, né, os problemas que o capitalismo impôs, né, para essas, para a sociedade como um todo, né. Então, são as políticas ali, né, de ajuste social, de ajuda social, né. Então esse estado de bem-estar social, houve uma ampliação do Estado dentro do próprio sistema capitalista, no sentido de, fazer com que, melhorasse a condição social, né, miserável das populações devido à crise do capitalismo. E aí, né, claro, ele está tentando equalizar, né, tudo isso, né, toda essa ideia de sociedade livre e justa no que a gente, né, vive hoje, que é a ideia de, né, uma democracia constitucional, tá. Então ele vai tentar traçar aqui, né, um padrão moral, né, ele vai pensar esse padrão moral tem a ver, pessoal, com, essa ideia de justiça ou, né, essas decisões aí no que diz respeito, né, essa questão da desigualdade, tá. Então ele vai usar essa expressão, né. Então ele vai buscar princípios para fundamentar um padrão moral para avaliar os conflitos entre indivíduos e as regras públicas, tá. Então, esse conflito político que a gente vê hoje, né, que diz respeito ao individualismo e ao Estado, ao que o Estado ele coloca enquanto uma necessidade de, de comportamento adequado à vida social, né. Então, essas regras públicas estabelecidas pelo Estado, em que medida essas regras elas vão, atingir a liberdade individual, né. Então é nesse sentido que o House ele vai, né, eh tentar, né, limitar esse Estado, né, na sua ação, para que ele não cause nenhum desconforto, né, na liberdade dos indivíduos. Por isso que a gente vê um discurso hoje muito presente, né, de não usar máscara, por exemplo, né. Então é uma regra, né, a gente tem do isolamento, uma regra, né, social, que está se tentando se fazer. A gente viu no início ali da pandemia uma discussão muito grande sobre, né, "Não, eu não posso, vai dar multa para as pessoas que estiverem andando sem máscara, a gente vai multar as pessoas que estiverem na rua, vai prender as pessoas", né. Então é justamente essa discussão que o House vai procurar fazer, o limite desse Estado em, né, ingerir, né, no na forma como as pessoas vão lidar com o próprio corpo delas, né. Porém, aí e qual é a relação com o público, né. Então, no final das contas, a gente vai ver, mas a pessoa, né, precisa agir, ela tem liberdade sobre o corpo dela, depois a gente vai ver lá no ZIC, né, ela tem liberdade sobre o corpo dela, porém, né, ela, não pode, com isso, né, causar mal a ninguém, né. Então aí o Nozick vai fazer esses ajustes, mas na sua teoria, mas mesmo assim a gente vê um discurso muito presente, né, de que usar máscara seria algo que está tirando a minha liberdade individual, né, então eu posso optar em não usar máscara, mas se eu não usar máscara, eu vou contaminar os outros. Então, como é que fica aí, né, essa relação entre o que é uma liberdade individual e o que é uma regra pública necessária para não prejudicar o outro. Então é esse entendimento. Por isso que muitas vezes a gente viu ali os governos, né, tentando, né, vamos dizer assim,
negociar com a população, esclarecer a população para que se tenha consciência, né. E nesses processos a gente também viu muitos conflitos, né, de locais que exigiram que as pessoas usassem máscara e que as pessoas, né, não queriam, e houve até, né, brigas e tiros que matou pessoas, né, então o conflito chega a esse ponto, né. Então, é um problema muito sério isso, né. Ele também vai trabalhar a questão da justiça distributiva, que é pensar a igualdade proporcional. A gente vai ver, né, tem uma imagem aqui no livro de vocês bem interessante na página, deixa eu ver aqui a página para vocês, eu vou mostrar para vocês, eu não vou projetar, eu vou mostrar aqui no livro, né. Que é essa imagem aqui, tá. Então, em que medida, se eu der direitos, né, eu fizer uma distribuição igualitária, eu estou mantendo as desigualdades e que, na verdade, uma distribuição, né, de acordo com as necessidades, eu aí gero de fato igualdade. Vocês estão vendo aí as pessoas no banquinho, né? Então, né, aqui estão essas pessoas no banquinho. Se eu der um banquinho do mesmo tamanho e as pessoas têm tamanhos diferentes, a criancinha fica sem ver o jogo de futebol, né? Então, a depender do tamanho e da possibilidade, né, esse é um princípio da diferença, né, que vai ser trabalhado aí pensando essa igualdade proporcional, né, para eu gerar ela é proporcional ao que a pessoa realmente necessita. Então eu preciso considerar que essas pessoas têm condições diferentes, né, e que elas então precisam de atenções diferentes para que de fato eu gere a igualdade, tá? E aí uma outra coisa muito importante também, que está se falando muito hoje, né, a gente tem um discurso, né, de liberdades individuais e um discurso, vamos dizer assim, entre aspas, muito conservador e de intolerância, um conservadorismo que é intolerante, né, um tradicionalismo que gera uma intolerância, né, a aceitação que é diferente. Então olha só, mesmo dentro aqui da visão, né, do liberalismo, a gente tem aqui a necessidade da aceitação do pluralismo, né, das formas de vida. Então, né, as diferenças aí, né, dos desejos diferentes, os planos individuais que são diferentes de cada um, né. Então, esse respeito a essas formas de vida, né, respeito ao que as pessoas fazem com o seu corpo, né, que diz respeito à vida particular delas, que aí não interfeririam, né, no outro, né. Então, qual é o limite de interferência no outro, né? Se a gente tem um discurso ali de que, né, as pessoas também, enfim, acabam por seus comportamentos, né, pessoais e particulares, né, expondo, né, crianças, expondo as pessoas as coisas a outros padrões de comportamento que essa sociedade aí mais, vamos dizer assim, tradicional, entende que vai abalar, né, todos os seus princípios ali de comportamentos, né. Então que as crianças não deveriam ter acesso, sim, a esses tipos de comportamentos diferentes. Aí a gente tem muitos problemas, né, sobre como equalizar tudo isso. Então a ideia de liberdade, né, a gente tem aqui, a moralidade então política liberal, que vai valorizar aí, né, uma coisa muito importante, né, e um valor muito atual hoje, que é justamente, a liberdade como autonomia, né. Então, as pessoas serem de fato autônomas, né. O que que é autonomia? É poder decidir por si, né, é não estar vinculado, não ser obrigado a fazer, coisas que não é do seu interesse ou do seu desejo, né. Então, essa autonomia, né, né, saber os limites ali em que a pessoa possa, né, decidir por si, né. E aí isso está pautado aqui numa coisa importante, que é a inviolabilidade da pessoa, né. Então essa autonomia dos indivíduos, né, não pode também violar, né, o outro, né.
E, né, as considerações sobre o bem-estar social, e isso aqui é muito problemático, e o bem comum, né, elas não podem interferir, né, na pessoa. Gente, isso é muito sério, tá? Porque esse discurso aqui é usado de uma forma, vamos dizer assim, distorcida muitas vezes, né? Porque olha só, inviolabilidade da pessoa, né, ou seja, a autonomia dos indivíduos não pode ser violada por considerações coletivas de bem-estar social, bem comum ou outro fim coletivo, ou seja, né, se for um fim coletivo e for violar, né, a minha particularidade, isso não pode ser tomado como ação. Então, é aqui que entra alguns problemas mais sérios, vamos ver. E outro aspecto importante é a questão da neutralidade, né, da ética e do direito. Isso é algo difícil, isso é um discurso muito sério, né, de neutralidade em vários aspectos que a gente vê hoje, né, de que é usado muitas vezes essa abordagem aí de neutralidade. E aqui, né, nós vamos ver se é possível essa neutralidade, assim, ética, né, no direito. A ciência já trabalha com a ideia de neutralidade, tá? Então, quais seriam os pré-requisitos, então? Porque o House percebeu que assim, tá, eu não posso violar uma pessoa em prol do coletivo, tá? Então, hum, né, isso é perigoso, porque se a gente vive em sociedade, se a gente não pensar o bem comum, como é que vai ser, né? Tá, mas aí veja, o que ele está querendo é, é, criar uma válvula de segurança é em relação a um Estado autoritário, ditatorial, né, que num discurso de bem comum, talvez ele faça violações mais sérias na vida até das pessoas, né. Então isso foi realmente problemático. Então, para isso, o House tentou resolver dessa forma. Existiriam alguns pré-requisitos necessários para que essa regra fosse efetivamente cumprida da melhor forma, né, de eu valorizar a liberdade, a autonomia individual, né, e não subjugá-la a uma necessidade coletiva. Então, eu não posso violar a pessoa, né, vamos dizer, eu não posso tirar a vida dela, eu não posso, né, tomar uma ação, né, que vá contra a propriedade, principalmente os princípios do liberalismo, né, de propriedade, né, e direito à vida, né, em prol de um coletivo. Então, isso é muito sério. Então, os pré-requisitos são: os indivíduos precisariam ser racionais, tá? Ter projetos e metas, individuais, próprias, né? Com uma concepção de bens. Então, de bem, né? De bem, pensar o bem, né? A vontade boa lá do Kant também está presente aqui, né? No pensamento do House. Então, os indivíduos racionais, né? Que sejam capazes de ter projetos, metas individuais e que tenham, né? Uma concepção de bem, né? Como fala, de bondade, é nesse sentido, tá? Esses indivíduos também teriam que ser razoáveis, né, e teriam que ter uma capacidade, né, de ter, senso de justiça. Então, bem, mas é perigoso falar de senso de justiça, né, porque para eu ter um senso de justiça, eu preciso ter os parâmetros da justiça. Se o parâmetro da justiça é o indivíduo e não o coletivo, eu ainda continuo tendo os problemas, tá? Então, talvez o primeiro item dessa racionalidade voltada ao bem, isso teria que ser muito destacado. Que bem é esse, né? E aí uma sociedade bem ordenada, visando a cooperação social, né? Então, cooperação social é coletividade, né? Então ele tentou, resolver aqui os problemas daquela primeira fala, né? Mas não sei se ele consegue resolver, porque, né, muitos se apegam naquele discurso e aí não tem razoabilidade, não tem bem, né, o que tem é um egoísmo exacerbado que muitas vezes nós vemos agir. Então, essa teoria deu base a isso, né. E uma sociedade bem ordenada visando a cooperação social, a reciprocidade, né. Será que a gente tem uma sociedade assim? Não temos uma sociedade assim, né, tão cooperativa. Se fosse cooperativa, né, talvez, né, eu não poderia subjugar o coletivo ao individual, né, o individual está acima. Então, se a sociedade não é bem ordenada, né, se as pessoas não são razoáveis, elas não pensam bem, o que que predomina? Um egoísmo, e esse coletivo vai, né.
para o espaço, né? E aí é o grande problema, né? E aí essa imparcialidade em respeito à igualdade de direitos. Será que a gente tem uma sociedade imparcial? Será que a gente tem, né, uma sociedade realmente igualitária? Então esses seriam os pré-requisitos necessários para aplicar essa teoria de uma sociedade que fosse realmente livre e justa, né, priorizando aí a liberdade individual, né, colocando o individual acima do social, que foi o que o House fez, né. Então aí para isso, né, pra ter essa imparcialidade, ele vai falar de uma posição original, necessária, né, para que eu possa julgar as coisas de forma imparcial, né. Então ele primeiro fala: "Temos que ter um contrato social", né, que é o que a gente tem aí da legislação, com princípios de justiça, com escolha equitativa, né, ou seja, né, que sejam, né, que gerem essa equidade, essa igualdade, né. Eh, e aí a gente teria que estar num contexto livres e iguais, né, que escolhem racionalmente os princípios que regularão a estrutura básica da sociedade. Então, na construção desse contrato social, eu teria que ter essa ideia de liberdade e igualdade. E a gente tem pessoas livres e iguais? Não temos, né? Então, isso é bem complicado, né? Só assim a gente conseguiria chegar a essa questão, né? Esse sistema equitativo de cooperação social e vantagem mútua. Então, veja, aí ele traz o discurso do social, da vantagem mútua, ao mesmo tempo que ele, lá no início, né, da sua teoria, ele coloca o indivíduo acima do coletivo. Então fica insustentável, né? Ele tenta trazer, resolver esses problemas, mas ele não resolve, né, esses problemas, porque, né, o individual está acima do social, né? E aí esses princípios, né, teriam que ser imparciais, né? Teria que haver, um consenso que seria uma razão pública, que seriam princípios, né, aceitáveis para todos. Veja, todos deveriam aceitar aquela legislação, né, e sempre haver consenso. Então sempre uma relação aí pacífica, né, de muito diálogo, de muito pé de igualdade, né, nas relações de poder, né, o que a gente não vê, né. E aí o grande problema é que porque a gente não tem essa condição, as dificuldades justamente são os interesses diferentes, né, principalmente os interesses morais, que aí dizem respeito às posições sociais, né, mesmo, né. Eh, aí o que se pensa sobre, né, as desigualdades, né, os interesses também, de crenças religiosas que são diferentes e de posição social, que é classe social mesmo. Então, a depender da posição que eu estou, é melhor que aconteça daquele modo. Então eu vou legislar a meu favor, né, então isso é bem difícil. A gente não tem uma sociedade igual, né, então esse é um grande problema. E para resolver isso, ele vai, né, propor aí o véu de ignorância, que é justamente, a pessoa abrir mão de toda essa consciência que ela tem da posição dela. Então o véu de ignorância de: "Eu sou ignorante quanto a mim mesmo, não não sei a minha posição social, não sei as minhas fragilidades, as minhas forças, não sei o meu gênero", né, então eu abstraio tudo que eu sou para tentar pensar algo, né, mais isento, né, mais, né, imparcial, né. Então essa é a proposta do véu da ignorância, essa posição original de equidade, porque todos nós, se todos na hora que forem decidir se colocarem nessa posição, não iria haver jogo de interesse. Então veja, se na sociedade eu não tenho essa posição, né, igualitária, eu preciso criar isso enquanto um recurso racional, né, de me pôr, né, de me sair de mim mesmo e tentar olhar aquela situação como se não sem os meus interesses pessoais, né. Ou talvez me colocando em todas essas posições, né. Por quê? Isso tudo para evitar que que haja uma imposição de uma parte sobre a outra, tá. Então aqui, né, impedir que saibamos qual a categoria que pertencemos, né, para que a gente possa ter essa isenção. Então é a tentativa dele de fazer essas correções, né,
Para e fazer esse equilíbrio reflexivo, essa tentativa do véu da ignorância é calibrar, né, a cultura política, o comportamento e as práticas sociais, né. Então, fazer essa reflexão com isenção, né, criar uma legislação que possa, né, ser mais justa, né. Então, essa necessidade aí. E mais uma vez, né, que as pessoas, né, e aí ele vai fazer essas correções no sistema dele, que precisa ser uma pessoa moral, né, que tenha uma concepção de bem, reforçando e de senso de justiça. Se não houver isso, não é possível, né, que o liberalismo, né, esse individual, ele possa ser, né, garantido, né. Enfim, senão a gente vai haver de alguma forma uma imposição e a violação dos direitos e da autonomia, né. E essa razoabilidade que a gente já falou. Ele vai criticar o utilitarismo, porque o utilitarismo vai colocar no peso da balança, né, o que que é o menos pior, o que que vai causar menos dano, e aí causa danos para uma parte, né, da a minoria, ela é prejudicada, então a gente vê muito esse discurso, então a maioria, né, e as minorias têm que ser, né, extintas, por exemplo. Então ele vai criticar isso, isso tem a ver com e aí a gente vê até no utilitarismo também depois uma crítica a isso, que é a questão da dignidade humana, né. Então o que ele vai dizer que as pessoas, né, a parte mais vulnerável não pode ficar desamparada, né, porque essa parte mais vulnerável justamente, né, não tem poder de decisão, enfim, né. Então é preciso garantir isso a partir desse véu da ignorância, né, esse exercício racional, né, de entender que você sair da sua posição de conforto, né, e se colocar numa outra posição neutra, né, se é que isso é possível, para que possa aí tomar decisões mais justas, né. Então, a liberdade básica e a equidade social e econômica, né. Então, ele vai, né, tentar garantir essa liberdade, uma equidade, ou seja, uma igualdade social e econômica, né. Então, é a partir disso, né. Então esses princípios precisam ser imparciais, né, e, né, aqui também, né, essa garantia, né, das liberdades individuais. Então, esses são, aí fazendo a síntese mais ou menos do pensamento de Rawls, né. E essa igualdade equitativa de oportunidades e da diferença. Então, esses são os 2 princípios deles importantes, e aí ele vai falar da justiça distributiva. Então, a justiça distributiva é justamente, né, considerando ali essa condição de diferença, então eu preciso dar a cada um conforme sua necessidade, né. Esse é um discurso aí do Marx, mas é nesse sentido que ele está falando, né. Então, né, essa igualdade de oportunidades e na diferença. Então, mesmo na diferença, dá essa igualdade de oportunidade. E aí, deixa eu ver que horas são, porque o nosso horário já está avançado. 1 minuto, né? Eu vou. O Roberto Nozick, que a gente já falou rapidamente sobre ele ali ao longo, ele vai, né, a gente vai ter que voltar nele na aula que vem um pouquinho só, ele vai se opor à questão da redistribuição das riquezas, né, ele vai fazer esse ajuste e vai falar do Estado mínimo, né, que é o Estado, que deve garantir apenas os direitos básicos, como só a proteção à vida, à propriedade, à segurança e à paz. Então o Estado não tem que fazer nada social, vamos dizer assim, educação, saúde, né, esse Estado mínimo, né, esse Estado que ele não vai para ele não interferir nessas liberdades. E aí, né, vai ser contra assim o pagamento de impostos quando ele é destinado à distribuição desigual da renda. Por isso esse discurso muito forte, né, sobre os impostos, sobre fazer uma reforma, né, aí tributária, né. Vai se posicionar contra a justiça distributiva, né, e vai defender o seguinte, que vai defender a desigualdade no sentido de que, né, se aquela posse, aquela riqueza teve origem legítima, né, então, né, está legal, né, haver desigualdade social, e a transferência de posse que pode acontecer,
né, nas negociações, né, do livre mercado, em que a transferência de posse é justamente quando um tem mais e outro tem menos também, então ele reforça a desigualdade social e diz que ela é justa nesse sentido, quando ela é legítima nas suas negociações, né. E vai defender o total direito da pessoa sobre o próprio corpo, né, contanto que não prejudique ninguém, o direito e a liberdade sobre o próprio corpo, tá. Olha a confusão aí. Assim a gente encerra aqui a ai, começou, né. O meu tempo de aula já foi suficiente para os gatos começarem a brigar aqui com os cachorros É. também, tá, gente.